Fala galera, estamos iniciando mais uma aula da Revis Cursos, beleza? Hoje o nosso tema será virologia. Então aí uma SP voltada para os vírus e imunidade contra os vírus. E já vou adiantando para vocês que vocês podem acabar se assustando com o assunto quando forem estudar e etc. Mas peço calma, certo? Aqui a gente tem que entender a virologia básica médica e isso é o suficiente. Se você quiser entender vírus por vírus, não vai dar tempo. E não é o foco em si da SP. É o primeiro contato com o vírus. E aí ao longo do curso vocês vão encontrando aí todos os vírus que existem. Beleza? Então calma que vai dar certo. A nossa aula de hoje, ela começa especialmente para a gente entender a estrutura básica de um vírus e algumas características que você não pode deixar de saber. Certo? Então, uma aula aí virologia médica básica. Os vírus não são organismos celulares, não são capazes de se replicar independentemente e não são capazes de produzir sua própria energia e proteínas. Então, assim, quem acabou o ensino médio há pouco tempo, né, tem essa lembrança, mas essas duas linhas aí são imprescindíveis para o entendimento dos vírus. Né? Eles não possuem células, são organismos acelulares. Eles não podem se replicar independentemente. O que isso quer dizer? Que eles precisam da célula do hospedeiro para se replicar. E também não têm metabolismo próprio. Se não tem metabolismo próprio, não produzem sua própria energia, muito menos as suas proteínas. Beleza? Guardem essa informação, assim, com muito carinho. Os vírus não são organismos celulares. Ih, rapaz, aqui tá igual. Não são. Vírus não possuem núcleo, citoplasma, mitocôndria e nem ribossomos. Ou seja, além de não se reproduzir, de não se replicar independentemente, não possuem célula e não possuem metabolismo próprio, eles também não possuem organelas, estão vendo? Eles não têm mitocôndria, não têm ribossomo, nem citoplasma, nem núcleo. Então, Kaique, é bagunçado. É porque vírus um micro-organismo, porque fica aquela dúvida se é um ser vivo ou não, né? Depende da teoria que você vai usar. Se for a teoria celular, né, ele não tem célula, então ele não se encaixa. Mas ele é um micro-organismo aí bem especial e bem simples. Percebam que ele é bem simples. Ele não tem quase nada. Os vírus precisam se reproduzir, né, se replicar dentro das células do hospedeiro. Uma vez que eles não são capazes de produzir sua própria energia ou sintetizar suas proteínas, eles são conhecidos como parasitas intracelulares obrigatórios. Então, por favor, né, isso aí é questão de prova, que eu te garanto que isso vai aparecer na sua prova. Eles são parasitas intracelulares. E por que obrigatórios? Porque como eles não podem produzir sua própria energia, muito menos produzir suas proteínas, eles obrigatoriamente precisam da célula do hospedeiro para se replicar. Beleza? Os vírus se replicam de maneira diferente das células, né? Visto que ele não faz fissão binária, vocês vão ver lá em bactérias, muito menos mitose, que vocês já conhecem. O único vírus ele pode se replicar, pessoal, e formar centenas, milhares de vírus de uma vez só, enquanto uma célula se divide e produz apenas duas células filhas. Então percebam essa diferença. Vocês vão ver lá em bactéria, que algumas sofrem fissão binária, que uma se transforma em uma, acaba dando origem a duas células. Vírus não. Um único vírus consegue, né, fazer um alastro no corpo do indivíduo. Aqui tem uma comparação entre vírus e células, né? Tipo de ácido nucleico, o vírus vocês vão ver que pode ser DNA ou RNA, mas não ambos ao mesmo tempo. As células, DNA e RNA. Lembre que as células elas seguem o dogma central da biologia, que é o DNA transcrito em RNA, traduzido em proteína. Proteína nos vírus poucas, nas células muita. Membrana lipoproteica. Alguns vírus, pessoal, possuem uma estrutura chamada envelope. Eu vou falar já deles, certo? Então tenha calma. Mas alguns vírus têm envelope. Nossas células, né, células no geral, possuem, né, membrana lipoproteica sempre presente. Ribossomos nos vírus não tem. Nas células tem. Mitocôndria nos vírus não tem. Então eles não produzem sua própria energia. Nas células eucarióticas tem, né, mas não em células procarióticas. Enzimas, nenhuma ou poucas, mas existem, certo? Alguns vírus carregam as suas enzimas, RNA polimerase, transcriptase reversa e etc. As células possuem muitas enzimas e eles não se reproduzem, não se replicam, né, por fissão binária ou mitose, enquanto as células têm essa possível capacidade.
Beleza? Apenas para vocês se habituarem e perceberem que vírus é tranquilo. Os ácidos nucleicos virais. O ácido nucleico viral, né, o genoma, é localizado internamente e pode ser DNA de fita simples ou dupla, ou RNA de fita simples ou dupla. Então percebam que ele pode ter DNA ou RNA. Kaique, tem um vírus que tem os dois? Não. Ou ele é o DNA ou RNA, certo? E aí ele tem essa característica especial, pessoal, que apenas os vírus conseguem ter o material genético composto por DNA de fita simples ou RNA de fita simples ou dupla, certo? Então isso não acontece normalmente aí na biologia, né? No mundo, digamos que dos micro-organismos, só o vírus que tem essa capacidade de ter DNA de fita simples e RNA de fita simples ou dupla. Então ele realmente é bem especial. Guardem aí que essas informações, né? Porque na aula de replicação, vocês vão ver que lá a replicação, dependendo de como o vírus isso vai mudando. Certo? Vocês não vão precisar decorar ou ter que saber todos. Certo? Podem ficar calmos. Mas é bom ter em mente que isso existe. O ácido nucleico pode ser tanto linear quanto circular. Certo? Então ele tem essas duas estruturas. O DNA é sempre uma única molécula. O RNA pode apresentar-se em uma molécula única ou em vários fragmentos. Então existem aí vírus que têm o RNA fragmentado, pessoal. O vírus influenza, o vírus da gripe, né, do resfriado, por exemplo, ele tem o seu RNA todo fragmentado. Enquanto o vírus de DNA, né, por exemplo, o parvovírus, ele é uma molécula única. Beleza? Quase todos os vírus possuem uma única cópia do seu genoma, ou seja, são haploides. Uma exceção é encontrada na família dos retrovírus, né, cujos membros possuem duas cópias. Então eles são diploides? Isso. Então percebam que a maioria dos vírus, quase todos, são haploides. Entretanto, né, aí na família do retrovírus, nós vamos ter aqueles que são diploides. Certo? Então você vê que o slide tem o essencial que você precisa saber. Aqui, pessoal, tem alguns exemplos, né, de vírus de DNA. O herpes vírus, o poxvírus, o adenovírus, papovírus, hepadenavírus e parvovírus. Vírus de RNA, paramexovírus, ortomixovírus, coronavírus, né? Nosso queridíssimo não, né? Nossa grande dor de cabeça aqui, coronavírus, adenavírus, retrovírus, reovírus, picorvírus, rabidovírus, togavírus e buniavírus. Kaique, tenho que decorar todos, tenho que saber o que é DNA e o que é RNA? Não, certo? Calma, não precisa essa agonia. Vocês vão perceber que vocês vão acabar tendo tanto contato às vezes com um vírus ou outro que vocês vão lembrar. Por exemplo, que o herpes vírus é de DNA, que o adenovírus é de DNA, que o corona é de RNA. Então tenham calma que ao longo do processo a gente vai conseguindo aí lembrar. Beleza? Capsídeo viral e simetria. Pessoal, aqui a gente vai entender um pouco da estrutura, certo? Propriamente dita. Saber que a gente viu algumas informações gerais e já vimos a questão dos ácidos nucleicos. O vírus, pessoal, ele é bem pequeno, certo? Ele tem ali de 20 a 300 nanômetros de tamanho. Isso, pessoal, mais ou menos, ele tem tamanho desde a maior proteína do nosso corpo até o tamanho da menor célula do nosso corpo. Então ele tem tamanhos bem variáveis mesmo, certo? Para você ter ideia, se eu não me engano, uma mitocôndria tem um ribossomo, tem 23 nanômetros. Então um vírus aí de 20 nanômetros é mais ou menos o tamanho de um ribossomo, né, os menorzinhos. E, de acordo com microbiologia de Trabulsi e de Schwartz, eles trazem lá a definição de vírus gigante. Eles conseguiram encontrar em algumas culturas vírus de 700 nanômetros. Então, bem grande. Para você ter ideia, uma bactéria tem 1000 nanômetros, geralmente. Então, quase o tamanho da bactéria. Realmente, o vírus é bem pequenininho. Se vocês olharem no livro, né, o vírus está lá. O vírus é um pontinho assim e uma bactéria é uma célula bem maior. Certo? Então vamos lá, capsídeo viral e simetria. O ácido nucleico é cercado por uma cobertura proteica denominada capsídeo. Então isso aqui você não pode esquecer, né? Os vírus possuem capsídeo, que é um envelope proteico. Cobertura proteica, composta por proteína, né? Composta por subunidades denominadas capsômeros. Então quem forma o capsídeo são os capsômeros. Mas lembre do capsídeo, não esqueça, por favor. A estrutura composta pelo genoma de ácido nucleico, ou seja, genoma
mais as proteínas do capsídeo, mais o capsídeo, formam o que? O núcleo capsídeo. Certo? Então também aí, ó. Aqui, pessoal, é uma aula que você tem que lembrar das estruturas, né? Você tem que saber. Então, o que é um capsômero? Cobertura proteica de todos os vírus. Isso. Kaique, o capsídeo. O capsídeo é formado pelos capsômeros. Quando eu pego o meu genoma do vírus e o capsídeo, essas duas estruturas juntas é chamada de núcleo capsídeo. Beleza? Por que é bom saber isso? Porque os nucleocapsídeos, pessoal, eles mudam as suas formas de simetria. Você vai ter uma simetria icosaédrica, em que ele tem um formato de 20 triângulos, certo? Ele forma ali 12 vértices. E ele é chamado de simetria cúbica, porque, né, ele vai ter um formato, pessoal, de esfera. Ah, então a icosaédrica tem formato de esfera. Isso aí. Enquanto a helicoidal, pessoal, tem um formato de bastão, certo? Ele tem um formato de espiral oca e ele forma um bastão. Kaique, só tem os vírus só vão ter essas duas formas de simetria? Não, certo? Tem um tipo de vírus da família lá do poxvírus que ele é chamado de simetria complexa. Ele não se enquadra na icosaédrica e nem na helicoidal, ele tem um formato lá de tijolo, então ele é bem diferente. E aí, por exemplo, ele é chamado de simetria complexa, certo? Eu acho que isso não aparece em prova, mas estou trazendo aí o nível de conhecimento. Então os vírus podem ter, digamos que, essa simetria nesse formato icosaédrico, em esfera, helicoidal em bastão e complexo como os poxvírus, certo? Todos os vírus de seres humanos que possuem núcleo capsídeo helicoidal são cobertos por uma membrana externa chamada de envelope. Então, olhem que, de acordo com esse livro aqui, desse slide especificamente, é Microbiologia de Warren Levison. Então, de acordo com Warren Levison, todos os vírus que possuem, né, a simetria helicoidal, eles vão possuir envelope. E Kaique, o que é esse envelope? Pessoal, o envelope é uma membrana que possui lipídios e glicoproteínas, ou proteínas, né, sem a parte dos carboidratos, certo? Então anotem aí, o envelope é uma membrana externa que envolve alguns vírus que possuem, essa membrana ela é formada por lipoproteínas, né? Lipídios, algumas proteínas, em alguns casos glicoproteínas. E aí anotem também com muita atenção, certo? Os lipídios provenientes do envelope são da célula do hospedeiro, enquanto que as glicoproteínas são do próprio vírus. Por favor, vou repetir, anota. Os lipídios que compõem o envelope são da célula do hospedeiro, da minha célula, por exemplo. Enquanto que um vírus que habita em mim, e a glicoproteína do seu envelope é dele mesmo. Kaique, por que isso? Porque o vírus, pessoal, quando ele vai, né, se replicar na gente, ele consegue fazer com que a gente trabalhe para ele. É meio que isso, né? O vírus ele aproveita da gente e a gente produz proteína para ele. Só que não produz lipídio. Ah, se não produz lipídio, ele pega o lipídio da gente. Isso, quando o vírus vai sair, tem um processo chamado brotamento, né, que o vírus sai da célula, da nossa, ele meio que se empurra na membrana e passa. Quando ele faz isso, ele pega os lipídios da membrana e pega para ele. Ah, Kaique, então é assim que ele pega o lipídio para ele. Isso, e aí ele forma um envelope, certo? Então, o envelope é esse lipídio de membrana da gente mesmo, olha que incrível. E a glicoproteína é do próprio vírus, certo? Aqui é bem aprofundado mesmo, mas anotem aí porque pode te ajudar um dia. Não existem vírus helicoidais de seres humanos não envelopados. Vírus que possuem um núcleo capsídeo icosaédrico podem ser envelopados ou não envelopados, certo? Então percebam que o icosaédrico pode ser um ou outro. A vantagem de construir uma partícula viral com subunidades proteicas idênticas é dupla. Então aqui o livro ele traz uma análise interessante. Se você tiver um vírus, pessoal, que as suas subunidades são todas iguais, isso é bom. Por quê? Você reduz a necessidade de informação genética, então você precisa de menos informação para produzir a sua estrutura, porque todo mundo é igual, e você favorece a automontagem. Porque imagina aí você fazer um carro com menos peça e com todas as peças iguais, um quebra-cabeça com todas as peças iguais. É mesmo, Kaique, que seria bem mais fácil. Então percebam que os vírus aí que tem subunidades proteicas, eles acabam sendo tendo essas duas vantagens. Antes de continuar, ali eu vou falar de novo, pronto. Vamos aqui a estrutura. Percebam que o capsômero, certo? As subunidades aqui que formam o capsídeo, né? Então o capsômero forma o capsídeo. O capsídeo é essas proteínas aqui, ó, que estão envoltando aqui o cerne, certo? O ácido nucleico do cerne. Então, ó, a junção do genoma, que é esse que eu circulei agora, mais o capsídeo, forma o
nucleocapsídeo. Beleza? Então você tem lá o genoma, né? O genoma. E aqui você vai ter, né, as proteínas. O desenho não está ficando bom, eu sei. As proteínas do capsídeo. Quando você tem capsídeo e genoma, você tem nucleocapsídeo. Certo? Esse aqui é um vírus icosaédrico, né? Aqui está escrito. É icosaédrico por causa do seu formato em esfera. Beleza? Percebam que ele tem envelope, ó. Ele está sendo envoltado aqui por uma membrana lipoproteica, ó. Então esse aqui ele tem envelope. Aqui no vírus de baixo, né? Um vírus helicoidal, né? Formato de tubo. Ele tem nucleocapsídeo de novo. Nucleocapsídeo é o que? A junção do genoma, né? Aqui ficou horrível, porque realmente o vírus é bagunçado para entender. Mas ali você vai ter o capsídeo e o genoma dentro. Beleza? Nesse caso aqui, percebam que ele tem algumas espículas, ó, espículas de glicoproteína, certo, pessoal? Isso varia de vírus para vírus, isso não é via de regra. Por isso que vírus, assim, às vezes assusta. Cada vírus, às vezes, vai ter uma especificidade. Alguns vírus possuem espículas. Essas espículas servem para quê, Kaique? Servem para ele aderir a uma célula da gente e entrar. Só que o nosso sistema imune também pode perceber essas espículas, né? E ele seria aí um antígeno para a gente. Percebam que ele tem um envelope lipídico, né? Ó, o envelope. E, pessoal, alguns vírus possuem matriz, certo? Se vocês virem aí, encontrarem esse nome ou não entenderem, matriz proteica, alguns vírus entre o envelope e a parte interna possuem essa matriz proteica, né? São apenas proteínas estabilizadoras e reguladoras, mas nem todos os vírus possuem, certo? Apenas alguns. Pessoal, eu queria fazer um comentário que às vezes eu já vi pessoas se confundindo ou com dúvidas sobre o que é um vírion, né? Que no livro aparece vírion, aí depois aparece vírus, e aí fica sem entender o que é isso, o que é aquilo. Pessoal, bem tranquilo. O vírion é a forma extracelular. Então, Kaique, quando ele está na minha circulação ali, digamos que ele está, entre aspas, né? Para ficar didático, ele está ali pronto para infectar a minha célula, né? Ainda no sangue extracelular, ele é vírion. A partir do momento que ele adentra na célula, ele passa a ser vírus. Certo? Aí você fala, Kaique, eu não sabia disso. No meu ensino médio não me ensinaram. Assim, é uma informação que você pode achar que é irrelevante. Porém, né, quando você vai fazer uma pesquisa ou vai entender o processo do vírus, pode acabar sendo importante. Certo? Porque se um vírion, que é extracelular, ele tem uma virulência alta, né? Virulência, pessoal, é a capacidade de produzir casos graves ou fatais. Aí nosso foco vai ser em cima do vírion, porque ele ainda está na parte extracelular, certo? Dentro da célula que ele passa a ser vírus, certo? De acordo com microbiologia de Trabulsi e Brock também, traz o mesmo conceito. Proteínas virais. As proteínas do capsídeo protegem o genoma de DNA ou RNA. Então aqui, pessoal, nós estamos falando de proteínas virais como um todo, certo? As proteínas que o vírus consegue produzir usando o agente. Lembrem, né, que ele usa o hospedeiro. As proteínas na superfície dos vírus medeiam a ligação deles a receptores específicos na superfície da célula hospedeira. Então guardem, por favor, isso aqui vai ajudar na próxima aula. Quando o vírus vai passar pelo processo de adesão, vocês vão ver na aula lá de replicação, é a ligação de proteínas de superfície do vírus com proteínas da nossa célula. Então essas proteínas virais são muito importantes porque elas vão se grudar na nossa célula e vão adentrar. Então se eu não tiver, digamos que esse receptor, eu não consigo entrar, porque lembrem que precisa, né, de um receptor e de um antirreceptor. Antirreceptor aqui, pessoal, seria no vírus, certo? Apenas o que se liga. Essa interação entre as proteínas virais e o receptor celular é o principal determinante da especificidade dos hospedeiros e de órgãos e tecidos. Então percebam, se um vírus, Kaique, eu tenho um vírus que ele só se encaixa em uma proteína que tem nas minhas células do intestino. Então ele vai ser específico para aquela região. Entenderam a lógica? Eu tenho um vírus que só ataca o pâncreas. Ele provavelmente tem uma especificidade para aquele órgão por causa das suas proteínas de superfície. Kaique, isso tem nome? Isso tem nome, pessoal, é chamado de tropismo viral. Então mais um conceito aí para vocês, ó, anotem, certo? Tropismo viral. Por que é importante? Porque percebam, porque tem enterovírus, por exemplo, que vão para o sistema nervoso. Por que eles vão para o sistema nervoso? Porque eles querem, eles acham legal? Não. Eles possuem tropismo pelo sistema nervoso. As proteínas de superfície do sistema nervoso, das células daquela região, são o encaixe para o antirreceptor do vírus. Kaique, então é assim que funciona? Isso.
Por exemplo, vou dar o exemplo do Covid. O Covid, pessoal, ele tem a capacidade de se ligar, né, os estudos apontam, com a enzima ECA, a enzima conversora de angiotensina, e a gente pode encontrar a ECA, por exemplo, nas células do epitélio olfatório, nas células do pericárdio, lá do coração. Então ele vai para esses pontos não porque ele gosta, ele vai porque ele possui um tropismo, ele acaba se ligando especificamente nesses locais, certo? Proteínas virais externas são também antígenos importantes que induzem anticorpos neutralizantes e ativam células T citotóxicas para matar células infectadas por vírus. Então perceba que quando os vírus, né, entram em contato com a gente, essas proteínas virais, pessoal, são muito importantes, porque elas são o quê? Antígenos. Cara, que se são antígenos, eu vou ter a minha célula T citotóxica agindo para matar e eu vou produzir anticorpos. Perfeito. O anticorpo ele vai tanto neutralizar, né, como promover fagocitose, lembra que o anticorpo consegue fazer isso, e etc. Então guardem essa informação, né? Proteínas virais são de extrema importância. Envelope viral, né? Eu comentei sobre ele na estante, mas aqui tem de novo. É uma membrana lipoproteica composta por lipídios derivados da célula do hospedeiro e proteínas que são vírus específicas, né? Eu falei para você anotar, mas aqui já tinha. Então lembre, o lipídio veio da gente, a parte proteica veio do próprio vírus. Além disso, muitas vezes há glicoproteínas na forma de projeções similares a espículas na superfície, que se ligam a receptores da célula hospedeira durante a entrada de vírus na célula. Então essas espículas, elas se aderem na nossa célula, né, do hospedeiro, no caso nós, e adentram, né, fazendo o mal. Outra proteína, a proteína de matriz, medeia a interação entre proteínas do capsídeo e o envelope. Então percebam que alguns vírus possuem aí a matriz, né, que é essa interação entre capsídeo e envelope. Beleza? Aqui nós temos outra imagem, ó, dos vírus, para ficar bem tranquilo de entender mesmo. Um vírus icosaédrico aqui no começo. Junção de capsídeo mais genoma, núcleo capsídeo, que isso aí eu já cansei de entender. Percebam que aqui vocês vão ter, a imagem é quase idêntica à outra, né? O que muda aqui é o livro. Lá foi de Brooks e aqui é de Warren Levison. Percebam que esse vírus tem matriz, núcleo capsídeo, envelope lipoproteico. A parte lipídica veio de quem? Célula do hospedeiro. A parte proteica veio do próprio vírus. E algumas espículas que servem para aderir às nossas células. Certo? E pessoal, tem um detalhe. O envelope da maioria dos vírus é derivado da membrana externa celular. Certo? Quando o vírus ele está aqui, vamos pensar. Aqui é a minha célula, certo? Que é a célula, aí é a sua célula. Isso, célula do hospedeiro. E o nosso vírus está aqui dentro, ele está lá se reproduzindo. Ele já está lá com o seu genoma e o seu capsídeo. Quando ele vai sair, pessoal, existe um dos processos chamados de brotamento. Quando ele sai, ele vai, lembra que eu falei? Ele vai pegar a membrana lipoproteica daqui e vai meio que colocar nele. É como se eu estivesse saindo de uma loja de roupa, aí eu pego uma roupa e visto. Eu pego o casaco e visto. Então ele vai sair, Kaique, vestido com a mesma membrana lipoproteica, igualzinha da célula, isso. Então percebam que é da membrana externa. Alguns vírus. Só que temos a exceção, né, o herpes vírus, ele obtém esse envelope dele a partir da membrana nuclear. O que é que isso quer dizer? Que ele estava dentro do núcleo. Então ele estava dentro do núcleo. Aí quando ele saiu do núcleo, ele se vestiu com a membrana do núcleo. Isso. Quando ele saiu do núcleo, ele pegou a membrana do núcleo e colocou nele. Kaique, tem que saber isso? Calma, né? A informação é um pouco aprofundada, mas trouxe mesmo para vocês verem a complexidade dos vírus. Então, salvo engano, essa foi a nossa aula de bem leve, vocês podem perceber bem leve, aí 20 minutinhos de estrutura viral. Certo? A próxima aula será de replicação, é uma aula mais longa, mais tranquila também. Então, até já e bons estudos.